Olá! Construir um futuro ambiental depende das ações do presente e das novas gerações. Para isso, é necessário educar, começar cedo. É o que prevê a Política Nacional de Educação Ambiental. Na prática, o grande desafio é sensibilizar, mobilizar e tornar as pessoas capacitadas para criarem soluções. E a conscientização começa na escola. Educação ambiental é o tema do Preservar é Lei de hoje, que começa agora. A preservação está diretamente ligada à consciência ambiental. Educar a sociedade pode ser o ponto de partida para a criação de uma nova mentalidade sobre o uso dos recursos oferecidos pela natureza. Um novo modelo de comportamento que busque o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. E tudo começa na sala de aula. É o que orienta a Lei Federal número 9.795, de 1999. A educação é vista como uma das principais formas de atingir tal consciência. Ela estabelece princípios básicos e objetivos fundamentais do ensino ambiental em instituições educacionais públicas e privadas, em todas as esferas governamentais. O artigo 2º da lei determina que ela deve estar presente em todos os níveis do ensino brasileiro, em caráter formal ou informal, sendo um direito de todos os cidadãos. O principal objetivo é estimular a conscientização pública sobre o dever de proteger o meio ambiente por meio da educação, incentivar valores e atitudes com enfoque na sustentabilidade e redução de danos ambientais. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Marcos Sorrentino, professor da Universidade de São Paulo e diretor ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2003 a 2008, e também com Rosa Ramos, especialista em Direito Ambiental e membro do Conselho Jurídico e Ambiental da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar aqui com uma introdução para a pergunta do professor Sorrentino. Educação ambiental é fundamental na sala de aula e a escola acaba funcionando como espaço educativo, colaborativo e de formação de valores. Mas e em casa? E aí a pergunta para o professor Sorrentino é a seguinte: como que as escolas podem fazer essa integração entre o que é ensinado e o cotidiano dos alunos em família? Então, muito importante essa pergunta, especialmente pela abertura do programa que enfatiza a educação ambiental escolar. Não há possibilidade de educar crianças nas escolas se toda a sociedade não se apoderar da missão educadora. Diz um antigo provérbio africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. É necessária uma transformação muito profunda na forma de se fazer educação ambiental, na forma de se compreender educação ambiental como algo restrito às novas gerações e restrito à escola. É muito importante essa educação fora da escola. E para ela ocorrer fora da escola, é necessário que todas as forças capazes de promover processos educadores se unam para elaborar uma espécie de projeto político-pedagógico do município, da região, unindo todas as escolas, todas as redes de ensino, todos os meios de comunicação e fazer uma educação ambiental que seja permanente, continuada, articulada e com a totalidade da cidadania. Bom, e o artigo 2 da Política Nacional de Educação Ambiental, como vimos aí na reportagem, determina que a educação esteja presente em todos os níveis do ensino brasileiro. A pergunta vai direto para a doutora Rosa. E aí, eu queria saber, na prática, vai para todos os níveis do ensino brasileiro mesmo? E agora com a pandemia, como é que a gente faz? A rigor, com a Constituição Federal de 88, né, quando ela recepcionou a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, né, na verdade a gente está falando de uma legislação que, na verdade, exige a educação ambiental, que já tem 40 anos, porque a Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981. E ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, que também deixou claramente essa obrigação, né, que todos deverão promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isso está lá no inciso 6º do parágrafo 1º da Constituição Federal. A Política Nacional de Educação Ambiental, na verdade, veio reforçar, né, essas obrigações e atribuições, em especial do Estado, em promover a educação ambiental. É certo que nós, com a pandemia, algo inesperado, né, a rigor o mundo, acho que não esperava, né, uma doença tão catastrófica que demorasse tanto tempo de forma a prejudicar não só a educação formal, né, como a educação ambiental, que, a meu ver, já era frágil, né? E o lúdico e a brincadeira ajudam a fixar na memória esse aprendizado, além de ser muito divertido. No desenho As Aventuras de Tonho e seus amigos bichos do Pantanal, a ideia é trazer conceitos e temas de educação, especialmente para a criançada. A animação faz parte do projeto Bichos do Pantanal e é uma realização do Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental. Vamos ver e saber um pouco mais sobre esse projeto. Olá, amigos! Eu sou o Tonho. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à minha casa, o Pantanal! A maior planície inundável do planeta, onde uma vez por ano, na época das chuvas, a água se espalha para todo lado. Um lugar incrível, com muitos animais e plantas. É mesmo lindo, não é? Dona Onça, quando foi que a senhora chegou? Eu já estava aqui há muito tempo. Você só não percebeu porque minhas pintas me camuflam nessa mata. E o que você está fazendo por aqui? A época das chuvas está chegando e grande parte do Pantanal ficará embaixo d'água. Eu, Ana Ariranha, amo essa época porque posso ir para qualquer lado sem sair da água. Você sabia que isso deu origem à palavra Pantanal? Esse nome vem da palavra pântano, que significa planície alagada. Quem vive no Pantanal é chamado de pantaneiro, como eu. Meus pais me ensinaram que as pessoas podem viver em harmonia com a natureza, respeitando os animais, as plantas e o rio. Afinal, é um lugar tão lindo, precisamos cuidar dele. Opa, melhor eu ir, que o almoço está me esperando. Até a próxima, pessoal! A animação As Aventuras de Tonho e seus amigos bichos do Pantanal é para o público infantil e é mais um importante instrumento para as crianças entenderem de forma extrovertida seu importante papel no meio ambiente em que vivem. O vídeo desperta o interesse das crianças sobre a natureza e todas as suas formas de vida. Focado no Bichos do Pantanal, né? O Pantanal, que é esse incrível bioma brasileiro. Então, convidamos a todos que tenham interesse em conhecer esse vídeo de animação para nos seguirem nas nossas redes sociais e baixarem o vídeo para assistir com suas crianças. Bom, eu vou começar aqui a falar com a doutora Rosa, só para a gente fixar que na Política Nacional de Educação Ambiental tem aí prevista a metodologia. E aí eu pergunto, esse tipo de educação lúdica ajuda a fixar mais? A lei ela foi muito feliz em colocar, né, porque lá no artigo 4º, inclusive, ela coloca isso, né? A lei ela diz, coloca como princípios básicos na educação esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? O Dr. Marcos Sorrentino, que é muito mais capacitado nessa área, talvez possa explicar melhor, afinal de contas eu sou advogada, não tenho a formação, mas quando a gente estuda a lei, conforme ela foi construída, ela foi muito feliz nisso e eu acredito sim que se as escolas aplicassem um pouco mais a educação ambiental de forma lúdica, nós teríamos resultados mais marcantes sim no aprendizado das crianças.
Bom, professor Sorrentino, por se tratar aí do Pantanal, rico em biodiversidade, que passou por queimadas, lamentavelmente, aí no ano passado, é ainda mais importante para a criançada saber o que existe lá e descobrir como preservar, né? Além, obviamente, da metodologia, que é super importante na fixação, né? Nesse aprendizado, primeiro aprendizado. Enfim, o que o senhor tem a dizer? Criança e natureza são das mais maravilhosas expressões, né? Que a crianças e animais são das mais maravilhosas expressões da natureza. Mas proteger a natureza não se limita a educar crianças para gostar de animais, ou para gostar do Pantanal, ou para se encantar com a natureza de uma forma geral. Isso é muito importante. Nós precisamos ensinar os adultos, nós precisamos ensinar as instituições, nós precisamos educar para a transformação cultural de uma sociedade consumista, de uma sociedade pautada por necessidades materiais simbólicas que degradam o meio ambiente, para uma sociedade que dá o testemunho para as crianças se encantarem com a natureza. E elas podem se encantar com a natureza não apenas vindo para o Pantanal, porque são poucos que podem ir ao Pantanal ou ver vídeos do Pantanal, mas no fundo do quintal, no seu próprio município, na praça pública, nas áreas verdes, nos fundos de vale. Há muita natureza próximo de casa, próximo das crianças, e que deve ser incentivado nas escolas, hortas escolares, viveiro de produção de muda. Vandana Shiva fala, se queremos educar as crianças e os jovens, precisamos ensiná-los a cuidar das sementes, a fazer com as próprias mãos e a não ter medo do futuro, a não ter medo da vida. Nós precisamos colocar a educação ambiental nos devidos trilhos, e esses trilhos são o da exigência à sociedade adulta e todos os setores dos humanos hoje que habitam esse pequeno planeta chamado Terra, precisam se comungar, precisam se alinhar para promover uma educação ambiental que seja efetivamente transformadora de um estado da arte que é desolador. É muito preocupante as condições de sustentabilidade para a vida no planeta, para receber novas crianças. Se nós queremos comemorar a chegada de novas crianças ao planeta Terra, nós precisamos conservar o planeta Terra. E é maldade dizer que são as crianças que vão conservar o planeta Terra. Somos nós, adultos, os responsáveis para criar condições para que essas crianças se eduquem, e nós precisamos nos educar para criar condições para elas se educarem. Bom, a gente vai continuar falando sobre o bom ou mau exemplo do adulto no próximo bloco. E o Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa. A gente volta já. A gente está de volta com Preservar é Lei e hoje o assunto é educação ambiental. E a modelo brasileira de fama internacional, Gisele Bündchen, lançou uma série de vídeos para estimular as crianças a plantar. A ideia é fortalecer o contato emocional dos jovens com a natureza e criar locais onde eles possam brincar, aprender e vivenciar experiências ligadas à sustentabilidade. A série Teens, Terra das Crianças, foi criada em parceria com o Instituto Alana. Vamos assistir. Eu me sinto muito privilegiada por ter essa conexão com a natureza. Eu passava as férias na casa da minha avó, que morava numa chácara no interior do Rio Grande do Sul. Eu chamava esse lugar a Ilha da Fantasia. Ela tinha galinha, vaca, porco, ela plantava tudo que ela comia. Tinha a Duquesa e a Beleza, que eram umas vacas de leite. E a gente conversava com elas de manhã quando a gente ia tirar o leite delas. Ali foi a primeira vez que eu realmente percebi como existe essa conexão
tão linda de quando a gente cuida da natureza, a gente nutre essas plantinhas, elas nos dão todos esses benefícios incríveis. É muito lindo isso. Eu faço isso com as minhas crianças agora. A gente está sempre na correria, mas a coisa mais importante para mim é que elas continuem tendo esse contato com a natureza. Não interessa se estou na cidade, sempre tinha um potinho dentro de casa também com algumas plantinhas. Obviamente eu prefiro estar com eles onde tem mais natureza, porque é onde aqui eu me sinto melhor. E eu vejo como eles se sentem melhores também. O galo tá cantando às 5 horas da manhã, os passarinhos começam a cantar e a gente acorda. Vou procurar por eles, eles já comeram café da manhã, porque eles já pegaram banana, já estavam lá com as galinhas, então isso é muito legal. Eu tiro esses pedacinhos aqui, ó, pra eu botar na água, pra gente criar raízes nos próximos dias. A gente vai plantar tudo isso aqui agora, porque daqui a 9 meses a gente tem comida. Olha quanto tempo a natureza demora, né? A gente tem que ter paciência. Eu acho que a melhor forma de aprender é vivendo. Fica nas nossas células, né? A gente entende aquilo quando a gente vivencia aquilo. Como mãe, hoje, é o que eu quero para os meus filhos mais que tudo. E é muito lindo quando eu vejo eles tendo essas experiências. Eu quero poder dar isso para todas as crianças do mundo. Se elas não puderem subir numa árvore, que elas possam plantar uma plantinha e elas possam usufruir. Você cuida da natureza e ela cuida de você. Você nutre aquela plantinha e depois ela te nutre. É muito lindo isso. Vamos plantar com nossas crianças. A série completa pode ser vista de forma gratuita no site tines.com.br. E a pergunta vai para o professor Sorrentino. O senhor acha que a representatividade aí, uma modelo internacional ligada à natureza, acaba ajudando a influenciar de forma significativa essas novas gerações? Muito importante. É muito importante a Gisele Bündchen ter adentrado nesse campo, colocado o seu prestígio internacional a serviço da causa da proteção da natureza, da causa da conservação do meio ambiente. E ela tem repertório e inteligência para ir além, né? E já está dando uma grande contribuição, mas eu acredito que ela ainda vai nos ajudar mais no incentivar os adultos a compreenderem também o papel que eles têm a desempenhar, a darem exemplos como o dela própria, modificando comportamentos, atitudes, se aproximando da natureza, propiciando a mais pessoas com o seu prestígio, com a sua riqueza. E tem muita gente rica achando que vai levar patrimônio para baixo do túmulo. Não vai levar. Tem que usar o patrimônio, não só de prestígio, não só de capital social, mas de capital financeiro também, para modificar essa realidade de degradação que nós estamos vivendo. A gente precisa plantar muita árvore, nós temos que conservar muitos sistemas naturais e, acima de tudo, nós precisamos nos indignar com o fato de ter gente passando fome, gente sem teto, sem trabalho. Então, nós temos que colocar a riqueza humana a serviço do bem comum. Eu acredito que o exemplo da Gisele Bündchen é fundamental e precisa e pode ser seguido por todos nós. Bom, esse aí é o bom exemplo, né? Agora, o mau exemplo, né, do adulto acaba refletindo, obviamente, nas crianças. E aí a pergunta vai para a doutora Rosa. A senhora acredita que serão necessárias mais leis, normas, ou então que haja uma rigidez maior em aplicar a educação ambiental ou até mesmo leis que se referem ao meio ambiente, para que esse adulto possa entrar nos eixos? Na verdade, eu acho que nós temos legislação mais do que suficiente, né? Nós não temos uma lei especificamente. Além da Política Nacional de Educação Ambiental, como eu já disse, nós temos uma base maior, que é a nossa Constituição Federal. Nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, como eu disse, há 40 anos dizendo o que tinha que ser feito, né? Nós temos órgãos ambientais exigentes, não flexíveis, exigindo, né, que, principalmente aqueles que costumam poluir, né, que façam a sua obrigação, a sua lição de casa, né? O fato é que nós precisamos de uma política inclusiva para que todos assumam o seu papel.
né? Você veja que o artigo 3º da norma, ela coloca todos no mesmo nível de atribuição e de incumbência, né? A incumbência para a aplicação da educação ambiental, quer dizer, não é do poder público, não é da sociedade, não é das instituições, não são das entidades, é de cada um individualmente, né? Quando a lei coloca como incumbência, lá no inciso 5º, principalmente, que eu acho que é o mais relevante, o mais importante, que incumbe às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, né, promover programas destinados à capacitação, inclusive dos trabalhadores, cabem às indústrias, às empresas especificamente, dentro das suas atividades, promover aos seus trabalhadores, né, programas destinados à educação ambiental, né? Então, eu acho que é a sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção dos nossos recursos naturais. O que a gente precisa deixar claro que é assim, não tem nível econômico, como disse o Marcos, né? A riqueza de todos nós, estamos vendo isso e não sendo tão chata toda hora falando sobre isso, mas nós estamos vendo pessoas com muitos recursos econômicos morrendo em razão da pandemia. Então, não são os recursos econômicos que vão salvar o planeta e as nossas vidas, e sim o cuidado que cada um de nós tiver com o meio ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas, nos últimos 10 anos, a população mundial cresceu 1 bilhão. Somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. O aumento da população global, a escassez de recursos naturais e as crises ambientais obrigam a humanidade a buscar formas de sobrevivência. Segundo a ONU, a população deve aumentar em 2 bilhões nos próximos 30 anos. Serão quase 10 bilhões de habitantes em 2050. E aí eu pergunto o que é possível fazer de imediato para que os novos habitantes se tornem seres ambientais? Só mesmo pela educação ou pela legislação, doutora? É atemporal, é um direito básico da vida, né? Eu creio que só a legislação não será capaz de mudar, né, o cenário que nós temos visto nos últimos anos, e principalmente quando nós temos uma gestão que há anos não vinha se preocupando, inclusive com as questões de saúde, né? A própria saúde, ela tem na legislação, se você for verificar o SUS, né, na regulamentação do SUS, na função social do uso dos recursos naturais de forma a proteger a saúde, isso está claro lá, que a função social do uso dos recursos naturais de forma a proteger a saúde, o artigo 200 da Constituição Federal, que se refere ao SUS, já declara que há de haver uma colaboração na proteção do meio ambiente. Então, essas duas questões de saúde e de meio ambiente, elas estão absolutamente ligadas. É impossível você falar de saúde e meio ambiente separadamente. Então, se não houver o engajamento dos nossos gestores, das pessoas, das sociedades, das entidades, em geral, nós não vamos atingir esse objetivo tão necessário e tão urgente como no momento atual, inclusive. Bom, professor Sorrentino, quais as perspectivas para essa educação ambiental para a próxima década? Como ensinar o que o próprio adulto ainda não aprendeu? São diversas atitudes conjuntas que precisam ser tomadas. Uma delas é a da inclusão social. Esses dados sobre a superpopulação do planeta estão diretamente relacionados à falta de condições materiais que muita gente vive, né? Há um antigo pesquisador brasileiro do século passado, chamado Josué de Castro, que mostrava que o número de filhos estava diretamente relacionado às condições econômicas. Quanto melhor
condição econômica a pessoa tem, menos filhos ela passa a ter. Ela tem mais condições de se precaver, de se planejar. Então, nós tirarmos toda a população brasileira da pobreza e da miséria, todo o continente africano da pobreza e da miséria, toda a América Latina, é fundamental para um reequilíbrio no planeta. Simultaneamente a isso, temos que tomar diversas outras iniciativas. Iniciativas em termos de governança planetária. O sistema das Nações Unidas hoje já é insuficiente para dar conta da pactuação global que é necessária ser feita. Erosão de biodiversidade, mudanças climáticas e tantos outros problemas socioambientais precisam ser pactuados. Se nós queremos uma cidadania participativa, nós precisamos potencializar cada indivíduo, cada cidadão, cada cidadã para se responsabilizar pelo bem comum. E para isso ser feito, é necessário tirar as pessoas da pobreza e da miséria, é necessário educar, é necessário garantir saúde de qualidade acessível a todos os humanos, é necessário garantir acesso à natureza, porque hoje, mais do que nunca, está claro que a natureza cura. Eu chego a pensar que nós precisamos de uma nova Constituição, mas aí na frente de uma pessoa como Rosa Ramos, que visualiza, como eu visualizo também, tantas coisas boas que tem na Constituição brasileira e que ainda não foram cumpridas, talvez o caminho não seja de fazer uma nova Constituição, mas seja o de nós mudarmos a nossa cultura, promovermos mudanças culturais tão profundas que levem governantes e governados, empresários e trabalhadores, toda a cidadania a se apoderar dessa responsabilidade maior, que é a responsabilidade pela vida, a responsabilidade pela boa condição de acolhimento da vida no planeta Terra. Bom, e assim eu encerro Preservar é Lei. Agradeço a participação do professor Sorrentino, da doutora Rosa Ramos, que enriqueceu aqui o nosso debate. E é isso, gente. Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e no nosso canal no YouTube. Até a próxima.